Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é comemorado o Dia Mundial do DJ. E eu quero aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo DJ Cabeção, presidente da Associação Gaúcha de DJs, AGADJs. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa. Você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Quando falamos em urologia, automaticamente relacionamos ao câncer de próstata. Mas você sabia que o médico urologista também atende mulheres? Por isso que o tema de hoje é urologia feminina. Estamos recebendo o Dr. Luciano Zufo, médico urologista e sócio fundador do Grupo São Pietro Saúde. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo. Boa noite, João. Boa noite, Amanda. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Bem-vindo então, doutor Luciano. Venha saber mais enviando sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 e nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e você pode compartilhar o nosso programa através dessas redes sociais. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta da noite. Doutor, quais são as doenças tratadas pelo urologista? Bom, João, o urologista é um especialista que cuida de todo o sistema urinário, né? Então, são várias doenças. Então, a gente pode, de uma maneira mais didática, colocar que o urologista ele cuida das doenças que acometem os rins, acometem os ureteres, que são os canaizinhos que saem do rim e vão à bexiga. Aí nos homens tem a próstata e nas mulheres, além da bexiga, tem a uretra, né? E no homem também a uretra. E no homem, por ser uma expressão, por ser mais específico, a gente também trata da questão da bolsa escrotal, dos testículos. Então, são todos esses órgãos que compõem, tanto no homem quanto na mulher, o sistema urinário. Falando assim parece que é pouca coisa, mas é bem complexo, né, doutor? É bem complexo. Muitos não são poucas doenças. Muitos anos de estudo aí. Muitos. Exatamente. E, doutor, as doenças mais comuns, quais que acometem mais as mulheres? Bom, as mulheres, né? Inclusive eu queria parabenizar, né? Ontem foi o Dia das Mulheres, então parabéns a você, Amanda, os parabéns a você em nome de todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Muito obrigada. Que são sempre importantes na nossa vida, né, João? Claro, muito. Sem elas... sem elas, né? Mas as mulheres têm... se a gente pensar assim, a doença mais comum nas mulheres é a infecção urinária. Acho que se tiver mulheres nos assistindo, assim, qual mulher que não teve ainda a famosa cistite, né? É claro que 50% das doenças urinárias nas mulheres é a infecção urinária, mas existem outras doenças também que são importantes, que a gente possa falar da urologia, que é a cistite, né, que é um tipo de infecção, mas não é infecção urinária. A cistite ela tem uma subdivisão. Também a gente tem a incontinência urinária nas mulheres, que é um fator muito importante, não só como doença, mas também a gente sabe que priva, às vezes, a mulher até de ações do seu convívio social,
dela poder se socializar. Às vezes tem mulheres que se privam de trabalhar por causa da incontinência urinária. Então, se a gente puder colocar assim, quais são as duas principais? É a infecção urinária e a incontinência, né? E aí depois vem as outras, vem cálculo renal, vem tumores, e aí vem uma série de outras doenças que a gente trata também na mulher. Estaremos falando sobre um pouquinho de cada uma delas, então continue acompanhando. Doutor, e você falou de duas principais, né? O que seria possível para evitar, e quais cuidados que, no caso da mulher, poderia fazer para evitar uma infecção urinária? Sim. Vamos supor, então, infecção urinária, né? Existe muito, digamos assim, muita cultura ao redor disso, né? Então, não é incomum a gente ter alguma mulher que chega no consultório que falou, eu já fui num monte de lugar, minha vizinha já me receitou chá, já usei... Então, a infecção urinária na mulher, ela é mais comum por uma questão fisiológica. A uretra, que é o canalzinho que leva a urina da bexiga para o meio externo, na mulher ela é mais curta. E no homem ela é maior. Como na mulher ela é mais curta, e na mulher a gente tem o órgão genital da mulher, que também existem micro-organismos, existem várias coisas que fazem a microbiota normal, às vezes até a infecção pode se dar por um desequilíbrio dessa microbiota do órgão genital da mulher. E também, por ser mais curto, então propicia que você tenha uma ascensão das bactérias mais fácil para a bexiga. Por isso que na mulher, às vezes é muito fácil você ter uma infecção urinária. Existem até algumas infecções que a gente tem até para apelidos. Por exemplo, existe a cistite de lua de mel, que é muito comum, às vezes a mulher tem relação sexual, né, com o companheiro, e às vezes logo depois da relação, ou durante 2, 3 dias depois da relação, ela tem a infecção urinária. Então, por essa característica da uretra, é mais fácil a mulher ter infecção, né? E isso faz com que ela tenha que ter alguns cuidados. E aí vem uma série também de, às vezes, coisas que são colocadas como verdadeiras, mas não são verdadeiras então, assim. Pegou friagem, botou o pé no frio e pegou a infecção urinária. Eu botei o pé no chão do piso frio e peguei... Bem aquela coisa de vó que dizia antigamente, vai botar um chinelo desses pés que senão vai pegar friagem e vai ficar doente. Justamente. Existe uma associação maior de infecção urinária na mulher no inverno, mas aí tem também uma questão cultural. Se a gente parar para pensar, por que às vezes a pessoa tem infecção urinária? Por ela não ter um fluxo urinário contínuo. Segura mais a urina, produz mais bactérias, essa urina fica mais tempo parada, e se a gente associar, se eu pego uma poça de água e deixo ela lá parada, o que vai acontecer? Vai criar germes. A mesma coisa acontece na urina. Se eu não tenho um fluxo urinário contínuo, ou seja, se eu não urino de 4 em 4 horas, se eu não tomo muito líquido, vai acontecer a mesma coisa com a urina, né? Então, no inverno, automaticamente a gente toma menos líquido. Se a gente parar para pensar, isso é comum. E aí você tem uma maior incidência de infecções urinárias no inverno por causa dessa diminuição do líquido, vai menos, como está com muito mais roupa, acaba indo menos ao toalete, e com isso você tem um ambiente propício para desenvolver a infecção urinária. Não é diretamente pelo frio, mas acaba meio que impactando. Acaba tendo associação, né? Perfeito. E levando assim, só, me desculpa, mas Claro. uma outra associação, por exemplo, eu vou viajar e tem infecção urinária. Não é que a pessoa viaja, a mulher viaja e tem infecção urinária. Geralmente ela viaja, daí, eu estou no avião, estou no ônibus, não vou no banheiro, seguro muito a urina. O que acontece? Eu crio um ambiente propício para você ter a disseminação de bactérias e, com isso, ter um aumento da incidência de infecção. Muito aprendizado. Na verdade, você falou aqui sobre por que as mulheres têm mais infecção urinária. Então, você falou dessa questão de que a uretra é menor e pela própria questão genital que tem mais chances de... O órgão genital da mulher, a vagina, a vulva, ela tem uma microbiota. Lá você tem bactérias, você tem fungos. Quando ocorre um desequilíbrio, aumenta a população de um, diminui a população de outro, isso pode levar a ter um aumento da infecção urinária. Outra condição também importante que a gente tem que falar é a questão da mulher, às vezes, ter condições que ela não tem uma flora intestinal e leva a mulher não evacuar todos os dias, ou seja, ela tem constipação. A constipação também é um critério que pode aumentar a infecção urinária, né? Então, na verdade, às vezes a mulher chega no consultório e fala, não, porque eu tenho infecção todo dia, e você vai analisar a vida dela e você descobre que são pequenos hábitos que vão propiciando essa chance de ter maiores
maiores quadros de infecção urinária. Então, assim, para fechar sobre a incontinência. A infecção. Então, a infecção, né? Quais são os principais cuidados que as mulheres devem ter em relação? Bom, primeiro, todo cuidado é ingerir bastante líquido. Então, ter um fluxo urinário adequado, contínuo, diminui a chance de infecção. Além disso, não pensar em usar, por exemplo, muitas vezes as mulheres usam aqueles sabonetes neutros, genitais, toda hora. Isso também aumenta a infecção urinária. Então, ter uma higiene normal... Usar demais pode aumentar. Pode, porque você altera a microbiota, você escarifica a mucosa e isso propicia a proliferação de bactérias. Tira a proteção. Tira a proteção. Quem está nos assistindo está aprendendo bastante hoje, assim como eu e a Amanda aqui estamos aprendendo bastante desses cuidados. Né? E outra é tentar ter sentir o que está associando. Por exemplo, tem mulheres que têm cistite, que é um tipo de infecção, que está associada à alimentação. Então, por exemplo, às vezes a mulher pode ter uma alimentação rica em pimenta, ou seja, bem apimentada, um taco, né? uma comida... E ter cistite, por uma questão de organismo mesmo. Então, não tem uma regra básica e não existe um tratamento. Você tem que, de uma causa complexa, você tem que analisar como que está se dando essa infecção na mulher. Né? E aí, com isso, determinar o que é infecção. Existem casos, eu acho que é importante a gente exemplificar isso, a mulher que tem infecção urinária, por exemplo, logo depois da relação, não é incomum a gente chegar, depois de estudar o caso, fazer exames, você chegar para falar, olha, você vai ter a sua relação, mas depois da sua relação com o seu companheiro, você vai tomar um medicamento para fazer uma profilaxia. Porque também a gente sabe que a infecção urinária de repetição, ela pode causar alterações na mucosa da bexiga e levar a uma condição mais crônica. E aí que está o perigo. Como é que o pessoal fala? A infecção urinária mal curada. Isso. E isso também pode levar a uma resistência maior das bactérias lá dentro. E essa resistência maior, às vezes, vai fazendo com que um antibiótico não funcione, outro não funcione. Então, tratar de maneira correta e com os medicamentos corretos também é muito importante na infecção urinária. Porque às vezes fica, minha vizinha tomou esse. Aí mora o perigo. Porque às vezes você vai tomando o antibiótico da vizinha, o outro medicamento que o outro indicou, e aí você vai tornando uma bactéria que era muito simples, no que às vezes a gente pega no consultório e às vezes nos hospitais, uma superbactéria. Que às vezes não tem nem tratamento, às vezes você tem que pensar em outras formas de antibiótico para tratar. Perfeito. E outra doença comum, doutor, é o cálculo renal. Explica para nós, pessoal de casa, o que é e como é feito o tratamento. Bom, o cálculo renal, ele é resultado de uma série de fatores, né? Então, a gente sabe que ele não se forma sozinho. Tem a condição da pessoa, às vezes a pessoa não ingere muito líquido, isso faz com que a urina fique mais concentrada e esses cristais que estão na nossa urina, eles vão se unindo e vão formando o cálculo. Além disso, a gente tem a questão hereditária, a gente tem a questão alimentar, que é muito importante, a questão endócrina. Então, assim, é uma série de fatores. Então, pacientes obesos, que têm alterações endócrinas, que não se alimentam direito, que não têm uma alimentação saudável, que não têm hábitos saudáveis, têm uma propensão maior de ter cálculo urinário. Outro fator também é o fator ambiental. Então, a gente chama o cinturão do cálculo. Tem uma região na Arábia Saudita que as pessoas têm muito cálculo, por uma questão ambiental, por causa da água, por causa dos sais que tem na água. Então, essa é uma questão ambiental. E existe a questão hereditária. Então, filhos de pacientes que tiveram cálculo vão ter uma propensão maior de ter cálculo. Então, são vários fatores aí que estão interligados para a formação de cálculo, né? E aí a continuação da pergunta é como que a gente faz para tratar, né? Existem várias formas de tratamento, né? Mas a primeira coisa é tentar descobrir o que está formando o cálculo. Porque o paciente que teve cálculo hoje, ele vai ter 50% de chance, mesmo eu tratando esse cálculo, de desenvolver cálculo de novo em 5 anos. Interessante. Então, não adianta eu ir lá, quebrar o cálculozinho e resolver o problema hoje. Eu tenho que buscar. Mas aí vem a questão muito preocupante que 70% dos pacientes eu não vou encontrar causa de formação de cálculo. Né? Mas esses outros 30%, geralmente eu vou achar alguma causa muito bem estabelecida que eu vou conseguir diminuir a chance dele desenvolver cálculo. Doutor, e quais são os exames que estão realizados para a detecção de doenças urológicas? Bom,
Depende da doença, né? A gente viu que é uma especialidade bem... Vou até tomar uma aguinha aqui para já me prevenir, falar né? sobre uma coisa que surgiram várias coisas. Isso, então... mas assim, basicamente, o check-up, digamos assim, da parte urológica, ele tem que ser feito primeiro, uma vez por ano, é o imprescindível, não necessariamente do 0 anos de idade, porque o urologista ele cuida desde a criança até o vozinho. Então, dentro dessa lacuna de idades, ou seja, dentro de todo esse período de que você tem de idade, você tem formas de tratar e cuidar das pessoas. Basicamente, acima dos 40 anos, é recomendado que uma vez por ano se faça uma ecografia, que é o exame mais básico, isso já vai dar uma ideia e se estude os sintomas do paciente. O nosso corpo, né? A gente fica só falando de exame, mas um estudo, uma anamnese bem feita, uma conversa com o médico, você consegue captar e tem indícios e dicas do que está acontecendo. Então, às vezes, uma hematura, um sangramento na urina, às vezes, uma dor lombar, uma urina com cheiro diferente, alguma coisa, isso pode ser indicativo de alguma alteração dentro do sistema urinário. Dor lombar, muita gente vai estar preocupada já aqui. E uma dor que pode ser confundida com alguma outra doença. Então, por isso que é importante estabelecer bem qual o critério. Por exemplo, dor lombar pode ser N coisas. Pode ser, às vezes, um cálculo urinário, uma noite mal dormida, pode ser uma batida que você teve, pode ser uma hérnia lombar, pode ser um distúrbio na coluna. Então, são N coisas que podem ser uma dor lombar. Mas o importante é passar no médico, conversar com esse médico, ele vai avaliar e, com isso, ele vai conseguir ter critérios para se pedir o exame correto. Não existe uma caixinha fechada, faz esse exame que nós vamos descobrir. Depende. Não. O que é importante é ter o hábito, e aí eu acho que vem uma coisa muito importante. 70% das doenças que nós temos hoje poderiam ser, digamos, prevenidas com prevenção. Mas geralmente a gente só vai no médico quando a gente já está com o problema instaurado. E aí muitas vezes não tem mais o que fazer, né? Então o importante é a prevenção, é procurar o médico uma vez ao ano, não só para a parte da urologia, mas para outras partes também, e com isso a gente vai criando um hábito e uma história, e essa história é muito importante quando você avalia o paciente. Perfeito. Então nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com a interação com a nossa audiência. Fique aí. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e enviar sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Doutor, das doenças urológicas mencionadas, quais delas que chegam à necessidade de uma intervenção cirúrgica? João, assim, tudo vai do acompanhamento. Quando você pega uma doença logo no começo, às vezes você não precisa da intervenção cirúrgica. Mas com o passar do tempo e com a evolução da doença, às vezes você não tem mais como controlar essa doença, você tem como tratar ela de uma outra forma, e aí você vai levar para um tratamento cirúrgico. Então, um exemplo. Hoje a gente sabe que você pegando, às vezes, uma incontinência urinária logo no início na mulher, né, como a gente está focando mais as mulheres, eu vou exemplificar isso que eu falei com uma patologia da mulher. Às vezes você pega uma incontinência logo no começo, em que ela tem uma causa muito mais muscular do que qualquer outra coisa, você fazendo uma fisioterapia, fazendo alguns exercícios, fazendo tratamentos não invasivos, você consegue tratar essa mulher da incontinência. Mas se você não pega essa doença logo no começo, isso vai evoluindo, às vezes essa incontinência evolui para uma coisa mais grave, e aí você obrigatoriamente vai ter que tratar essa mulher
com um tratamento mais invasivo, com uma cirurgia. Por isso que é importante o quanto antes ir no médico. Se começa a sentir um desconforto, uma dor, vou mês que vem, vou daqui a 2 meses, vou tomar um chazinho, tem que ir meio logo, né? Sim. Às vezes as pessoas falam, não, você está falando porque você é médico, você quer, né? Não, é importante ter esse hábito de prevenção, porque a gente vê hoje, a saúde está cada vez mais cara, e às vezes você esperar é aquilo de você resolver uma coisa com muito menos, digamos, desgaste, tanto emocional como físico, para uma coisa que era muito simples, que se torna uma coisa muito mais preocupante, muito mais grave. E, doutor, uma pergunta pessoal minha. O cálculo renal ele pode ser desenvolvido em crianças? Pode. Inclusive, tem crianças que já nascem com cálculo renal. Nossa. Por questões que é aquilo que eu falei, às vezes por uma questão hereditária, por uma doença metabólica, existem, às vezes, bebezinhos que estão no útero da mãe que você faz o diagnóstico do cálculo renal. E aí, sim, esse é um tipo de cálculo que vai precisar de um tratamento bem apurado. Essa criança pode ter sérios problemas, né, por várias questões aí que o cálculo, porque o cálculo em si, ele é uma pedrinha, mas ao redor do cálculo tem um monte de bactéria. E essas bactérias na criança são muito graves porque elas causam infecção, isso faz perda da função renal, e aí sim, é um quadro muito mais grave do que simplesmente o cálculozinho renal que nem a gente tem no adulto. Doutor, o senhor falou do caso da pimenta, né, que pode ser um alimento que pode ajudar no aparecimento do cálculo, né? Mas tem outros tipos de alimentos que pode desencadear uma doença urológica? Sim. Por exemplo, às vezes as pessoas não sabem, tem estudos que estudam isso, assim como desenvolver, como ajudar, né? Então, é importante que pode ajudar. A carambola, por exemplo, né? A carambola, que é uma fruta muito gostosa, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento de cálculo renal, por causa do teor de cálcio, de outras substâncias dentro dela. Eu pensei que era sempre para prevenir, no fim é o contrário. Em contrapartida, uma coisa que todo mundo acha que é só ficção, tem um estudo que foi feito na Alemanha, que eles viram que o paciente que toma o chá de quebra-pedra, ele diminui muito a incidência de formação de cálculos e também elimina muito mais cálculo que os pacientes que não tomam chá de quebra-pedra. Isso foi um estudo científico realizado. Interessante. Eu já fiz um trabalho sobre esse chá e realmente funciona. Funciona. Então, assim, existe muitas vezes coisa que é popular. Não, existe coisas científicas, mas o alimento mais salgado, a gente tem um hábito de comer mais proteína, o churrasco ele é mais salgado, então a gente sabe que o sal ele tem um papel importante na formação do cálculo. Importante bater bastante a carne. Isso. Né? O churrasco aqui, por isso que aqui no Rio Grande do Sul e na Europa a gente tem uma incidência maior, né, nessas questões de cálculo, justamente por causa da alimentação. Né? Por causa de comer mais proteína, comer mais churrasco, comer uma comida mais salgada. Né? Então isso sim, tem uma função, a alimentação tem um papel fundamental. Não só na formação de cálculo, mas também no desenvolvimento de câncer. Então, você ter uma alimentação mais não regrada, com uma ingestão mais grande de gordura, além de levar a uma produção, uma tendência maior de desenvolvimento de câncer, não só da parte urinária, mas de outros, também leva à obesidade, que é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da incontinência. Perfeito. Chegou o momento de interagirmos, então, com a nossa audiência que nos enviaram perguntas e comentários. O final 0166 escreveu, poderia falar sobre a cirurgia de bexiga caída? É a Lia. Ela também elogiou e disse que o programa está muito bom. Obrigado, Lia. Bom, Lia, a bexiga caída é o que a gente chama de prolapso, né? Então, ela é um fator que leva por uma desruptura das musculaturas e com isso a bexiga cai e junto às vezes vem a incontinência, né? Então, existem inúmeros tipos de cirurgia, depende do grau desse prolapso. Esse prolapso pode ter o grau 1 até grau 4 ou 5, onde está toda a bexiga para fora, às vezes até o reto também vem. Dependendo do grau é o tipo de cirurgia. Hoje existem cirurgias que elas podem ser feitas de maneira simplesmente de corrigir esse prolapso, existem telas que são usadas, ou às vezes em questões onde você tem mais de um órgão que está sendo afetado por isso, você tem que fazer cirurgias mais complexas, às vezes com uma cirurgia laparoscópica por dentro do abdômen, puxar e refixar todo esse aparelho. Mas sim, a bexiga caída ela requer cirurgia porque ela também é um fator
de levar à incontinência e também a questão de infecção urinária de repetição. Falando em incontinência, a continência urinária ela afeta mais as mulheres que os homens. Por que isso acontece, doutor? Primeiro, pela questão da uretra mais curta. E aí isso, qualquer alteração desse eixo da uretra pode levar à incontinência. E na mulher, a incontinência, além de ela afetar mais, ela também causa muitos problemas para as mulheres. Porque não é incomum, além de ser uma doença que tem um custo muito alto, não só pro tratamento cirúrgico, mas também tem um custo social. Que muitas vezes a mulher, ela tem incontinência, ela vai se escondendo da sociedade, por quê? Ela dá um sorriso, ela ri, ela perde urina. Ela sobe uma escada, ela perde urina. Ela tosse, ela perde urina. E aí molha a calça, molha, às vezes, o vestido. E aí ela vai se fechando muitas vezes, porque às vezes ela não tem o acesso ao tratamento. Isso é muito comum na rede pública, às vezes, né? Então ela não tem acesso ao diagnóstico, não tem acesso ao tratamento, e aí ela vai se fechando. E aí você vem, além disso ela sai do mercado de trabalho, ela se isola, aí vem a depressão. E não é incomum vocês pegar mulheres totalmente alteradas emocionalmente por causa de uma incontinência urinária. Doutor, nossa última pergunta, espero que dê tempo de responder. O doutor indica o uso de laser para as pedras nos rins, telespectador não identificado? Sim, hoje o tratamento padrão ouro para as pedras dos rins é o uso do laser. Não quer dizer que o laser é o único tratamento, mas é o padrão ouro e é o melhor tratamento indicado para pedras nos rins. Perfeito. Então, mais uma pergunta. O primeiro das... Não deu tempo. Eu tentei. Doutor Luciano, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Muito obrigado a vocês e parabéns aí pelo programa e pela iniciativa. Bom, muito obrigado. Agradeço também a você de casa por ter nos assistido. Lembrando que o Papo Certo é reprisado às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. E nós vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estaremos de volta. E estará conosco o presidente do Sinditur RS, Danilo Martins. E o tema vai ser Perspectivas do Turismo no Rio Grande do Sul em 2023. Estaremos esperando vocês.